Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. A preservação da água reúne especialistas de todo o país e da América Latina em audiência pública e seminário organizados pelo Ministério Público Federal em São Paulo. Você apoia a tolerância e o respeito entre as religiões? O direito à liberdade religiosa também foi tema de seminário em Brasília, promovido por órgãos do MPF. No Ceará, o Ministério Público Federal defende o direito de mutuários à escritura de imóvel quitado sem ter que pagar resíduos contratuais. E veja também, MPF no Rio de Janeiro trabalha para garantir qualidade de vida e direito à terra à comunidade quilombola de Petrópolis, na região serrana. Essas e outras notícias agora, aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Fundamental para a manutenção da biodiversidade, dos ciclos naturais, para a produção de alimentos e preservação da própria vida, a água é um recurso estratégico para a humanidade. A dependência desse recurso natural para a sobrevivência do ser humano vai além de questões biológicas, envolve economia e geopolítica. Para debater a preservação e o uso sustentável da água, a Procuradoria Regional da República da Terceira Região promoveu em São Paulo uma audiência pública. 70% da superfície terrestre estão cobertos por água, mas só 3% com água doce para beber, usar na indústria, na agricultura e nos afazeres domésticos. No Brasil, a água potável está distribuída assim. 3/4 do volume total estão concentrados na região norte, ocupada por apenas 5% dos habitantes do país. A outra parte está espalhada pelo sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, onde vivem cerca de 190 milhões de pessoas. O Brasil tem cerca de 12% da água doce do planeta, posição privilegiada em relação ao resto do mundo. Os especialistas alertam, no entanto, que o acesso da população a ela será cada vez mais caro e difícil. As mudanças climáticas e os impactos ambientais provocados pela ação do homem estão entre as causas da escassez do recurso natural mais importante da Terra. Em São Paulo, estado mais populoso do Brasil, onde grande parte da riqueza brasileira é produzida, a preocupação é constante. Uma audiência pública promovida pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em conjunto com a Procuradoria Regional da República da Terceira Região, discutiu temas como qualidade e escassez da água. A questão é preocupante porque simplesmente não há mesmo políticas públicas voltadas à redução das perdas e a despoluição das águas. A área onde estão localizadas as bacias de Piracicaba, Capivari e Jundiaí, responsáveis pelo abastecimento de milhões de residências, foi o principal assunto do evento. De acordo com este especialista, a situação do local preocupa por causa do crescimento populacional observado no último ano. Serviu de alerta, mas ainda não é algo do tipo estamos perdidos, coisa desse tipo. Nós temos que agora acompanhar, verificar o crescimento. O próximo ano vai ser extremamente importante para nós monitorarmos isso e avaliarmos se vamos ter que corrigir rumos ou não. A água consumida pelo brasileiro ainda não é de boa qualidade, afirma o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Nós temos um índice muito elevado de amônia na água. Nós temos um índice muito elevado de hormônios femininos na água, que não são monitorados, não são quantificados. Nós temos uma grande quantidade de agrotóxicos que são utilizados na agricultura e acabam indo também para a água. Então, o que se percebe é que nós temos padrões de água que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, mas na realidade há elementos ainda a serem considerados nessa qualidade da água para que a gente possa dizer que uma água é segura ou não para a sociedade brasileira. O saneamento básico também foi debatido. As obras de coleta de esgoto são prioridades do governo e devem avançar com mais rapidez nos próximos anos. A Sabesp planeja investir da ordem de 2,5 bilhões por ano nos próximos 4 anos, com vistas a prosseguirmos vigorosamente
né, na prestação dos serviços de saneamento. Para ampliar o debate, um dia depois da audiência, o Seminário Internacional Água e Paz Sem Fronteiras reuniu também em São Paulo especialistas brasileiros e da América Latina. Foi um dia inteiro de debates e exposição de temas relacionados à proteção da água e do meio ambiente. O Seminário Internacional Água e Paz Sem Fronteiras, realizado no auditório da Procuradoria Regional da República da Terceira Região em São Paulo, reuniu especialistas de todo o país. Não há como fazer gerenciamento de recursos hídricos se ele não for de forma descentralizada, participativa e integrada. O principal favorecido com a proteção florestal, quem que é? Quem usa a água. E o setor energético precisa da água. Entre os participantes, uma certeza: a preservação das nascentes e mananciais é a primeira tarefa a ser cumprida e requer a participação de todos. A população tem que estar ciente e, dentro do possível, participar de processos onde se discutam intervenções ambientais de qualquer forma. Por quê? Porque essas intervenções vão repercutir no ecossistema, na natureza, e repercutindo na natureza, os estoques de água, as nascentes, as bacias, enfim, vão ser afetadas. E isso pode desencadear problemas tanto para as presentes como para as futuras gerações. No painel dedicado aos aspectos jurídicos sobre conflito e cooperação pela água, a Bacia Amazônica foi a mais citada. As desavenças envolvendo recursos hídricos são constantes na região, como afirma esta especialista. Existe conflito pela disputa dos espaços, porque, na verdade, a água na região amazônica ela está associada com água, terra e floresta, né? Quando nós falamos de água na região amazônica, tem essa conotação. Nós podemos ter, por exemplo, uma diferença entre épocas de cheia e de seca de 30 metros. Então, eu tenho a várzea, né? Então, existem sim esses conflitos associados à apropriação de espaços, e enquanto espaços que ora constituem terra, né, ora são a várzea e ora são o leito do rio. Este é o primeiro de uma série de 3 encontros programados pelos organizadores do seminário. Os outros 2 devem ocorrer ainda este ano em Piraju, interior de São Paulo, e em Foz do Iguaçu, no Paraná. Especialistas argentinos também foram convidados para debater sobre o assunto. Juan Manuel Velasco, presidente de uma fundação ecológica de Buenos Aires, coordenou o debate sobre a água como elemento de integração e cooperação na América do Sul. Dificilmente uma pessoa rica tenha dificuldade de acesso à água. A escassez do recurso é uma realidade em várias partes do mundo, principalmente no continente africano, onde a situação é considerada crítica. No Brasil, os nordestinos são os que mais sofrem. Alguns estados da região são castigados ano a ano pelas secas. E até em São Paulo já existem áreas afetadas pela falta d'água, como a bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Os dados que nós temos, que são extraídos do plano de bacias do PCJ, né, da bacia, ele é um plano muito bem elaborado, que traz uma realidade da situação hídrica daquela região. E nesse plano já constam dados, especialmente alguns municípios, em estado muito crítico de disponibilidade hídrica. Ações para minimizar o problema tramitam nos tribunais de todo o país. O aumento do número de estações de tratamento para o reuso da água do esgoto é uma delas. Em todo o estado nós temos um programa amplo que visa universalizar o saneamento até o final da década, né? Então há um programa articulado tanto da concessionária estadual na área atendida por ela, como do governo apoiando os municípios autônomos para a execução das suas obras de tratamento de esgoto, como também dos próprios municípios que estão na sua luta para elaborar projetos e, enfim, conseguir viabilizar os financiamentos para conseguirmos aí até o final dessa década ter uma situação, se não perfeita, mas de acima de 90%, 95%
de tratamento dos esgotos coletados. No próximo bloco, você é a favor da tolerância e do respeito entre as religiões? A liberdade religiosa foi tema de seminário organizado em Brasília pelo Ministério Público Federal. É daqui a pouco.